O que o rei sonhou? Daniel 2, versículo 31 a 33. Olha só. 31 a 33. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte de barro. Olha que coisa interessante, né? Ele sonhou com uma estátua e cada parte dessa estátua ela tinha um determinado material: ouro, prata, bronze, barro, certo? Então, ferro também. E o que é que cada um desses materiais significava? A gente vai descobrir mais à frente. O que atingiu os pés da estátua? Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35. Olha, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Vamos lá para a gente descobrir o que é isso, hein? Como o sonho foi interpretado por Daniel? Olha só a interpretação do sonho. Daniel 2, de 36 a 35, diz assim: Este é o sonho, e também a sua interpretação. A sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha, cabeça de ouro se referia a Nabucodonosor. Agora, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim, ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, certo? Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Que lindo, que maravilhoso é o nosso Deus. Toda vez que você tiver um sonho, você achar que esse sonho ele é um sonho profético, ele significa alguma coisa, pergunte a Deus. Ele é o único que pode te revelar aquilo que aquele sonho queria falar, certo? E olha só, a história se comunica com a Bíblia ao lermos essa profecia. Babilônia dominou o mundo de 605 a 539 a.C. Isso representa a nossa cabeça de ouro, certo? Agora, a Medo-Pérsia, liderada por Ciro, de 539 a.C. até 331
antes de Cristo. Então, a Medo-Pérsia, ela assumiu o governo depois de Babilônia. Então, viria um reino que derrubaria a Babilônia. Presta atenção nisso. Você estudou isso em história. Já parou para perceber que a gente estuda a Babilônia, a gente estuda os persas e depois disso, a ordem lógica das coisas é a gente estudar também a respeito de quem? Dos gregos. E olha os gregos aí. E isso está lá no livro de Daniel. A Grécia de Alexandre o Grande governou de 331 a 168. Esses daí representam a parte de bronze, certo? Ali da estátua. Agora, continuando. A Roma dos Césares, de 168 a.C. até 576 a.C. Opa, calma aí, que aqui tem uma contagem errada. 576 depois de Cristo, certo? Porque a contagem até o ano 0, ela é, como é que se diz? Regressiva. E depois desse ano, ela passa a ser progressiva, né? Ela é crescente. Deixa eu só dar uma consertada aqui nesse slide. Opa. Prontinho. Tá dando para todo mundo ver aí? Deixa eu só ver aqui se está passando. Aqui não está aparecendo para vocês. Ah, certo. Já foi. Certo? 476 depois de Cristo. Se você for observar a ordem, como foi que aconteceu cada um desses domínios de um povo sobre o outro, de um povo sobre outro, até você chegar em Roma, você vai ver que bate certinho com aquilo que está em Daniel, capítulo 2, com a descrição da estátua. E continuando aqui, olha, o Império Romano entrou em crise e foi atacado pelos bárbaros. Se você estudou história, você vai lembrar disso. Quais são os reinos que você estuda em história na escola? Presta atenção. Daniel já sabia quais seriam os reinos que invadiriam cada reino. Prestou atenção nisso? Uma profecia de tempos atrás está falando de coisas que aconteceriam muito tempo à frente. Então, quando Deus ele dá uma profecia, ele avisa a todo mundo com antecedência. E por que essa profecia de Daniel 2 é importante? Porque é uma profecia também para os nossos dias. Nós vivemos os dias dos pés da estátua. Nós vivemos o dia dos... Nós não estamos nem mais nos pés direito, a gente está já nos dedos da estátua. Percebe? Esse reino, esse último reino, ele foi esmiuçado em outros reinos. Roma foi esmiuçada em outros reinos. E hoje nós conhecemos esses reinos como a Europa, ali, né? Então, muita coisa do que você estuda em história, ela tem a ver com o que está escrito aqui em Daniel.